Olá, seja bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho ACZ, e o vídeo de hoje será sobre a NR9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Trarei os assuntos que são cobrados com destaques para facilitar seu aprendizado. Do objetivo e da obrigatoriedade do PPRA. Esta norma estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições, grave esse dado, todos, que admitam trabalhadores como empregados do PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através de quê? Através da antecipação, do reconhecimento, avaliação e também o consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento, o PPRA ele poderá resumir-se às etapas de antecipação e reconhecimento dos riscos e registro e divulgação dos dados. Grave essa informação, que é questão de prova. Se não forem identificados riscos descritos no PPRA, a empresa não estará desobrigada a fazê-lo, mas, no entanto, as etapas diminuirá. Nesse caso, as etapas serão a antecipação e reconhecimento dos riscos e registro e divulgação dos dados. O PPRA ele é integrante de um conjunto mais amplo da iniciativa da empresa do campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Ele deve estar articulado com dispostos nas demais normas. Portanto, esse PPRA ele é um conjunto que deve estar integrado, articulado com as demais normas, em especial a NR7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Quais os riscos ambientais considerados pela NR9? Para efeito desta norma, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, eles sejam capazes de causar dano à saúde do trabalhador. Grave muito bem esse detalhe. Segundo a NR9, os riscos que ela considera são físicos, químicos e biológicos. Se a questão disser sobre, segundo a NR9, serão somente esses três riscos. Porém, existem também os riscos ergonômicos e de acidentes. Mas, se a questão trouxer que, em conformidade com a NR9, serão apenas esses três. Quais os riscos físicos? O que são riscos físicos? Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, como também as não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. Grave muito bem, porque esses riscos eles são cobrados, ou seja, é preciso em provas você gravar, você aprender quais os riscos físicos, porque as bancas costumam trocar. E agora os químicos. Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que penetram no organismo pela via respiratória. Guarde essa informação. Via respiratória. Nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Agora, quais são os riscos biológicos? Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas
protozoários, vírus, entre outros. Agora, da estrutura do PPRA. Como é estruturado o PPRA? O PPRA deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura. Letra A. Ele deverá ter um planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. Portanto, o planejamento ele deve ser anual. Guarde essa informação. Letra B. Estratégia e metodologia de ação. Letra C. Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados. Também deve fazer parte da estrutura. Letra D. Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Agora, do período de análise geral do PPRA. Questão muito cobrada. Grave muito bem essa informação. Deverá ser efetuada sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano. Guarde essa informação. Pelo menos uma vez ao ano deve ser feita uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. Agora, do desenvolvimento do PPRA. O PPRA deverá incluir as seguintes etapas. Quais são as etapas? Letra A. A avaliação e reconhecimento dos riscos. Letra B. Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. Letra C. Também é uma etapa. A avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Letra D. Implementação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. Letra D, monitoramento. Letra E, monitoramento da exposição aos riscos. Letra F, muito cobrado esse item, o PPRA também terá a etapa de registro e divulgação dos dados. Agora, da avaliação quantitativa. A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessário para, ou seja, para qual finalidade? Letra A, esse item é muito cobrado também. Comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento. Letra B, dimensionar a exposição dos trabalhadores. Letra C, subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Portanto, essa avaliação será quantitativa, terá esses objetivos. Quem elabora o PPRA? Questão muito cobrada também. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitos pelo SESMET ou por pessoa ou equipe a critério do empregador que sejam capazes de desenvolver o disposto nesta norma. Portanto, pode ser feito pelo SESMET, mas também por pessoa a critério do empregador que seja capaz. Muito cobrado esse item. Da hierarquia das medidas de proteção. O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer à seguinte hierarquia. Em primeiro lugar, devem ser feitas medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou a formação dos agentes prejudiciais à saúde. Em segundo lugar, devem ser feitas medidas que previnam a liberação ou a disseminação desses agentes no ambiente. E, por fim, a terceira medida, que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente do trabalho. Portanto, primeiro, elimina a formação. Segundo, previne a liberação. E terceiro, reduz a concentração. Quando as medidas de proteção coletivas não forem suficientes, o que fazer? Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrar em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo a seguinte hierarquia, ou seja,
diante dessa situação de inviabilidade técnica ou numa situação em caráter emergencial, qual a hierarquia das medidas? Primeiro, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Letra B, utilização do equipamento de proteção individual, o EPI. Continuando, o que vem a ser nível de ação? Para fins desta norma, considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas. Guarde essa informação. Portanto, nível de ação é o valor acima do qual tem que iniciar ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Os dados do PPRA, eles deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 anos. Esse item despenca nas provas. Guarde esse período. Dados guardados por um período mínimo de 20 anos. Das vibrações. As ferramentas manuais vibratórias que produzam acelerações superiores a 2,5 metros por segundo quadrado nas mãos dos operadores devem informar, junto às suas especificações técnicas, a vibração emitidas pelas mesmas, indicando as normas de ensaio que foram utilizadas para a medição. Portanto, se essa vibração a aceleração for superior a 2,5, deve informar as suas especificações. Do nível de ação. O nível de ação para avaliação da exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços corresponde a um valor de aceleração resultante da exposição normalizada a AREM de 2,5 metros por segundo. Portanto, esse nível de ação para a vibração de mãos e braços 2,5, guarde esse item que é cobrado. Do limite de exposição diária em mãos e braços. O limite de exposição ocupacional diária a vibrações em mãos e braços corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada AREM 5. Portanto, limite de exposição 5 para mãos e braços. Vibração. Nível de ação 2,5. Guarde essa informação. O limite de exposição ocupacional diária para a vibração do corpo inteiro. Agora, vibração do corpo inteiro. O limite de exposição ocupacional diária à vibração do corpo inteiro corresponde, letra A, ao valor de aceleração resultante de exposição normalizada AREM de 1,1. E B, o valor da dose de vibração resultante de 21 por 1,75. Guarde essa informação importante para que você não venha confundir do limite para o corpo inteiro quando o limite for mãos e braços em relação à vibração. E se você quer aprender segurança do trabalho de maneira objetiva e didática, irei deixar o link na descrição desse vídeo do kit aprovação segurança do trabalho. Separei os assuntos que são cobrados em provas e concursos, teoria esquematizada mais questões comentadas. Além da videoaula de cada tópico, você vai poder baixar o PDF e áudio de cada aula. Conteúdo atualizado e didático para um aprendizado e aprovações em segurança do trabalho. Link na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dê o joinha e lembre-se bem, quem se prepara cria oportunidades.